Quero ler para você o texto bíblico de Neemias, capítulo 8, versos 3 e 9. Esdras leu a lei para o povo desde o nascer do sol até ao meio-dia, e todos ouviram com atenção. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Querida irmã, querido irmão em Cristo, meses de janeiro e fevereiro, para muita gente, são meses de férias, correto? E também meses para fazer pequenas reformas. Afinal, tudo se deteriora, as casas, os prédios, até os templos religiosos precisam de restauração. Se desgastam com o tempo, ou às vezes até por uma ação violenta da própria natureza, algum temporal, ou pela ação do próprio ser humano. Tudo clama por restauração. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, mas enfatizar que entre todas as restaurações, provavelmente a mais difícil e a mais complexa é a restauração da vida humana. É a restauração espiritual. Afinal, o ser humano também se desgasta. A vida humana se desgasta, ou você acha que não? Há gente que diz que com o passar dos séculos e com o passar dos milênios, o ser humano está evoluindo, ele está melhorando cada vez mais. Será que é isso que nós estamos vendo no mundo? Eu gostaria de ir direto ao ponto. Sabem, desde o momento em que os primeiros seres humanos desobedeceram a Deus e se afastaram da sua lei, da sua palavra, e decidiram fazer as coisas segundo os seus planos, de lá para cá, tudo se deteriora, tudo se estraga, e também a vida humana. O pecado, como nós chamamos esse distanciamento de Deus, ele trouxe consequências, ele provocou abalos na vida humana, na vida física, na vida emocional. Por isso a saúde se desgasta, os relacionamentos se desgastam, o corpo se desgasta e morre. E tudo pede por reconstrução, restauração. Também o relacionamento com o nosso Deus pede por restauração. Porque como Deus nos diz através do profeta Isaías, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso tudo precisa ser reconstruído. E eu quero falar deste assunto hoje. Por isso, tomando por base o livro de Neemias, especialmente no seu capítulo 8. Lá está relatado no livro de Neemias e também no livro de Esdras a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas o capítulo 8 nos traz um assunto muito especial. Lendo os livros de Esdras e Neemias, nós constatamos que 70 anos depois de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ter invadido Jerusalém, destruído a cidade, arrasado com a cidade, com os muros, destruído o templo, 70 anos depois, começou o retorno dos israelitas. Nabucodonosor levou muitos para a escravidão. Mas 70 anos depois, o próprio Império Babilônico já não existia mais. Já tinha sido dominado pelo Império dos Persas. E foi exatamente Ciro, o rei da Pérsia, que favoreceu a volta daqueles escravos israelitas que tinham sido levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Eles voltaram em grupos. O primeiro grande grupo foi liderado por um homem chamado Zorobabel e era formado por mais de 42 mil pessoas. Eles retornaram a Jerusalém. Começaram a reconstrução da cidade, das casas, do templo, do altar, em meio a muitas dificuldades. Muitos anos depois chegou um outro grupo, agora liderado por um sacerdote, o sacerdote Esdras.
Era um grupo de 1.700 pessoas. E mais alguns anos depois, chegou um outro líder, de nome Neemias, também trazendo, especialmente descendentes daqueles que tinham sido levados para o cativeiro. Pois bem, Esdras e Neemias, que dão nome a 2 livros da Bíblia do Antigo Testamento, foram muito importantes na restauração e na reconstrução de Jerusalém. Neemias, um líder político, liderou especialmente a reconstrução dos muros para proporcionar segurança para os israelitas. Esdras, o sacerdote, Neemias, o líder político, um homem de oração, um homem firmado nas promessas de Deus. Porém, uma vez encaminhada a reforma ou a restauração física das casas, do templo, dos muros, outra restauração se tornava imprescindível, necessária. A reconstrução ou restauração espiritual, a restauração do culto a Deus. Pois de que adiantam os palácios, as casas, os muros que protegem a cidade, se Deus não está presente com sua palavra? É como lemos no Salmo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam, ou em vão vigia a sentinela. Ou então, como Deus disse através de Moisés ao povo de Israel muito tempo antes: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E você lembra, o próprio Senhor Jesus disse isso a Satanás, quando Satanás quis desviá-lo do seu foco salvador. Israel precisava de restauração espiritual, porque estes anos de escravidão, estes anos de vida confusa, sem uma liderança, também para aqueles que permaneceram, esta restauração era urgente. E isto tudo os havia afastado, tanto da lei de Deus como das promessas de Deus. E então aconteceu aquele dia extraordinário, quando houve um grande ajuntamento, e aí eu me refiro agora a Neemias capítulo 8, você pode conferir em sua Bíblia. Nesse momento, diante de um grande ajuntamento de pessoas, Esdras, o sacerdote, num púlpito improvisado acima da população, leu a lei do Senhor. E o texto nos lembrou que foi do nascer do sol até ao meio-dia. E diante da leitura da palavra, da lei especialmente da lei de Moisés, na medida em que a lei era lida, também os levitas, aqueles que serviam no culto, eles iam explicando a lei para o povo, de modo que todos a entendessem. E aí aconteceu um fato extraordinário. O povo se comoveu, o povo se emocionou com a leitura da lei. O povo se arrependeu, o povo começou a chorar. Porém, os líderes, Esdras, Neemias e os levitas, diziam ao povo: não chorem, hoje não. Hoje é um dia de alegria, porque a palavra do Senhor voltou e ela trouxe novas perspectivas de vida. Por isso, lembrem-se, a alegria que vem do Senhor é a força que vocês precisam para viver. A alegria do Senhor é a vossa força. E então despediram as multidões para suas casas com a recomendação: voltem para suas casas, alegrem-se, festejam, façam refeições de alegria, compartilhem também com quem nada tem, pois esse é um dia de alegria. E então todos foram alegremente para seus lares. Eu fiquei pensando que culto maravilhoso foi esse. A lei do Senhor foi lida, ela foi explicada, ela foi entendida. A lei do Senhor provocou reações no povo, que se comoveu, que se arrependeu. O povo foi confortado pelo amor de Deus e pela alegria que vem do Senhor. E todos voltaram para seus lares numa nova perspectiva de vida. Agora, para concluir, quero chegar no seguinte ponto. Você planejou alguma reforma para 2022? Para esse tempo?
E no que se refere à sua vida espiritual, alguma coisa precisa ser restaurada, precisa ser reformada ou reconstruída? A Bíblia, a palavra de Deus e também o Salmo 19, lido neste culto, nos dão uma indicação. O Salmo 19, no seu verso 7, nos lembra que a lei do Senhor é perfeita. E aqui, lei do Senhor, não é uma referência apenas aos mandamentos, mas à palavra, a lei e o evangelho. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração e ilumina os olhos. Eu repito, a lei do Senhor restaura a alma, reforma a alma. Nos dá sabedoria para entender a palavra e a vontade do Senhor. Ela alegra o coração e ilumina os olhos numa nova perspectiva de vida. Nós ficamos impressionados com a reação dos israelitas diante da leitura da lei. Eles se emocionaram, começaram a chorar. Muito diferente foi a reação dos habitantes dos habitantes de Nazaré, quando o Senhor Jesus voltou para a sua cidade, onde ele havia crescido, onde ele havia vivido a maior parte do tempo aqui na terra. No sábado, ele foi até a sinagoga, tomou a lei e então leu aquele texto que faz referência ao Messias, dizendo que o Espírito de Deus o elegeu e que nele se cumprem as promessas de Deus. E quando ele falou isso, as pessoas que o ouviam atentamente começaram a se rebelar contra ele, como que dizendo: quem ele pensa que é? Nós conhecemos ele. Ele cresceu aqui, ele é o filho do carpinteiro, agora vem dizer que nele se cumprem as profecias? E tentaram se livrar dele, tentaram matá-lo, conforme o texto bíblico de Lucas capítulo 4. Contudo, Jesus sumiu do meio deles. Eles perderam a grande oportunidade da restauração de suas vidas. Sabem, irmãs e irmãos, a lei de Deus precisa nos emocionar. A lei de Deus precisa nos levar às lágrimas, precisa nos levar ao arrependimento, para que experimentemos também a restauração que Deus, pela sua palavra, realiza na vida das pessoas. A restauração é obra de Deus. E Deus a realiza no ser humano através da sua palavra. Deus a iniciou em nossas vidas pela palavra e pelo batismo. E continuamente Deus vai restaurando o nosso viver pela mesma palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E também pelos santos sacramentos da Santa Ceia, Ele vai nos alimentando e nos sustentando e fortalecendo. Repito, esta é a obra de Deus, que Deus realiza pela sua palavra. Não feche seus ouvidos à palavra de Deus, assim como fizeram os habitantes de Nazaré. Contudo, por falar em reconstrução, o nosso corpo também vai se deteriorando e vai morrendo, e ele clama por reconstrução. O mundo em que vivemos também vai se deteriorando e clama por restauração, por reconstrução. E Deus nos diz que Ele vai reconstruir também o nosso corpo após a nossa morte. E Ele também vai reconstruir esse mundo, porque esse mundo também será destruído. E aí vem a pergunta, será que nós podemos acreditar nisso? Será que podemos ter essa esperança? E aí eu pulo para o livro de Apocalipse e me lembro de que o apóstolo João, na sua visão sobre as coisas consumadas e completas, ele escreve: eu vi o novo céu, eu vi a nova terra, onde o mal já não existe mais, onde a justiça é plena. Eu vi os salvos diante do trono de Deus. Isto é uma realidade que João viu. Pois é nessa esperança, nessa confiança, que nós seguimos.
Mas enquanto aqui estamos, nossa oração contínua precisa ser: cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário e reto. Amém.